É uma alegria estar aqui nesta manhã de domingo, adorando a Deus com os amados irmãos. Eu que conheço bem essa igreja desde quando ela se iniciou. Eu me lembro de ajudar o pastor Dilton a achar o local aqui. Eu era membro da Assembleia de Deus em Todos os Santos, ali do outro lado, na rua José Bonifácio 413, morei no Meier muitos anos. Quando voltei do campo missionário em 2004, morei de 2004 a 2009, 5 anos aqui no Meier. Então, eu sou meio que do bairro já. E quando fui me congregar, um pouco antes de me congregar na Assembleia de Deus de Jacarepaguá, lá do pastor Gilberto Malafaia, eu ajudei ainda o pastor Zé Santos, não é, que era pastor da Igreja Assembleia de Deus da Penha, a achar aqui o local no Meier para que pudesse começar a igreja. E nos primeiros meses o pastor Odilton, acompanhei ele aqui um tempinho, foi quando fomos trabalhar na Associação Vitória em Cristo em 2009, e aí eu me mudei para o Recreio para ficar mais perto do trabalho. E tive a grata satisfação de trabalhar 5 anos com a pastora de vocês, a Priscila. A Priscila é muito competente, trabalhou muito bem todos esses anos comigo. Eu saí de lá, ela continuou a missão, continua até hoje não, só está pastoreando agora. Priscila era solteira, e eu vi esse pastor de vocês, o Renato, fazer o Somebody Love na Priscila. Esse abençoado chegou lá, não é? Chavecou no ouvido, levou a bênção, casou. Eu acompanhei todo este processo. E agora ver aqui já 2 filhos, isso é uma bênção. E um sinal de que eu estou ficando velho. Essa é a única coisa que eu me preocupei. Falei com ela, menina, já tem 14 anos, seu primeiro filho, te conheci solteira, muito aplicada a Priscila, foi um tempo de muita bênção. Ela que tem família, né, seus pais também pastores, e eu sei o quanto vocês têm uma pastora dedicada. Um pastor que eu sempre conheci, não é, como aquele que foi lá e levou a Priscila. Mas o namoro deles nunca trabalhou, ela produzia bem no trabalho, ela era muito disciplinada com tudo. Acho que a irmã Esther e o pastor Obed ali, bem Caxias, ensinou ela muito bem, e é por isso que ela tem a responsabilidade junto com seu esposo, o pastor Renato, de estar pastoreando vocês. Uma alegria também ver o pastor Gustavo, sua esposa, aqui, e cada um de vocês nesta manhã. Mas eu vim aqui para compartilhar algo de Deus, e eu tenho certeza que Deus quer falar conosco ainda um pouco mais nessa manhã. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Eu peço desculpa à igreja porque estava anunciado que eu viria com a minha esposa, mas nós temos um filho que está morando nos Estados Unidos, veio de férias com a esposa, estava na casa do sogro, né, porque tem que dividir as férias quando vem assim com a família da esposa, e chegou em casa anteontem. Aí a mãe está lambendo a cria. Ainda para melhorar, nós ontem fomos surpreendidos que o namorado da segunda filha pediu ela em casamento. Aí a gente teve que parar toda a vida, tudo isso. Aí veio família de tudo que é lado, a casa está cheia. Ela pediu desculpas, minha esposa louva ao Senhor Jesus, tem uma voz ungida, abençoada. Estaria aqui louvando com vocês nessa manhã, pastor Renato. Eu peço desculpa e compreensão da igreja, porque essas questões familiares, e meu filho amanhã já está retornando. Então, ela está lá com os últimos minutos, e é a primeira férias que o filho vem depois de ter mudado, né? Ela está passando aquelas etapas todas que os que já são um pouquinho mais experientes como a gente sabe, né? O filho casou há 2 anos atrás, aí já perdeu o primeiro filho de dentro de casa, a mãe fica sempre com aquela saudade do garoto homem, e aí 1 ano depois ele decidiu ir morar nos Estados Unidos. Aí a primeira férias ela está naquela etapa de querer cuidar, de cuidados de mamãezinha. Aí hoje acordou, fez café, fez não sei o quê. E ainda para melhorar, pastor Renato, eu quando era garoto,
eu sempre quis fazer coleção de figurinhas da Copa. Só que meu pai ganhava pouco, aí não dava para completar o álbum. Aí eu, para curar meu trauma de que eu nunca completava um álbum, comecei a ensinar meu filho a fazer figurinha da Copa do Mundo em 2010. Ele tem um álbum, e ele é engenheiro, então ele tem tudo formatado. Tem um álbum 2010, 2014, 2018, 22. E agora decidiu, depois de velho, casado, fazer o de 26. E aí lá vai eu, para cumprir a figura de pai, eu tive que essa semana também um dia com ele para o Barra Shop para trocar a figurinha. E falta 8 para completar o álbum. Aí ele falou, vou tomar o café, vou lá para completar meu álbum, porque eu vou embora para os Estados Unidos já com o álbum completo. Essa moçada não tem jeito. E para melhorar, eu já fiquei sabendo que tem gente aqui da igreja fazendo coleção de figurinha da Copa também. Deus me revelou esse mistério, entendeu? Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, repita comigo, Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão, e eram ambos justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Repita comigo, Isabel era estéril. E eram ambos avançados em idade. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, servia como sacerdócio diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio. Tem algumas versões que ele foi escolhido em sorte. Não sei como está a sua versão, eu vou pegar a versão aqui que está no telão. E aconteceu que ele, exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, bota o outro versículo, por favor, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo. Então, eu gostaria que você lembre e repita comigo, coube-lhe em sorte. Siga o texto bíblico. Quando o Senhor, verso 10, quando chegou a hora de oferecer o incenso, o povo estava fora, orando ao lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita, ao altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não temas, Zacarias, pois a tua oração foi ouvida. Amém? A palavra do Senhor. Eu vou te pedir, se possível, marque aí este texto, porque eu vou voltar a ler com vocês um pouco mais à frente, assim que discorrer a palavra de Deus. Quero antes combinar uma coisa com a igreja. Eu sempre observo que quando a gente vai à casa do Senhor, a gente vai para ouvir Deus falar. Amém? Antigamente tinha até um hino da harpa que falava, fala Deus. A gente cantava, esperava Deus falar e achava que Deus só falava na hora da palavra. Quando nós entendemos o culto, que é um culto racional, Deus fala desde que nós chegamos aqui, nos louvores, na oração, na oferta. Tudo Deus tem uma mensagem para nós. Mas este é o momento de reflexão da palavra que Deus tem para nos direcionar. Muitos de nós, talvez pelas atividades de trabalho, familiares, etc., não podemos estar mais do que, às vezes, um culto semanal, o que é ruim. O bom é estar em todos os cultos, inclusive durante a semana. Mas este é um culto em que, normalmente, todo crente vem à igreja para pedir a Deus um direcionamento para a família, para aquela semana. Um direcionamento para tudo que vem acontecendo na sua vida pessoal. E o que eu quero combinar com vocês no início dessa palavra é que esta palavra é para cada um de nós que aqui está. Se fosse para o teu amigo, para o teu irmão, para o teu marido, para o teu filho, para alguém que você gostaria de que fosse abençoado com a palavra hoje, Deus o teria permitido ele estar onde você está sentado, onde eu estou.
Se nós estamos aqui, é porque Deus nos trouxe a este lugar para Ele tratar esta palavra com cada um de nós. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui abençoados, regozijantes, renovados na nossa fé para vencermos uma semana a mais na nossa vida. A segunda coisa que eu gostaria de combinar com vocês é que se Deus quer falar conosco, Ele também pode falar através do que hoje nós temos tecnologia. Deus também vai usar esta mesma palavra para aplicar, por se acaso alguém está nos assistindo na internet neste momento, ou assistindo essa mensagem em algum momento, porque Deus só direciona as coisas e Ele conhece cada ser humano e Ele quer tratar conosco em momentos da vida através da sua palavra. O texto que lemos narra a história de um casal, de um sacerdote e sua esposa, o sacerdote chamado Zacarias. Vocês repetiram o nome dele comigo. E diz essa história algumas características importantes. O primeiro detalhe é que se você vai depois a primeira Crônicas, ou a primeira Crônicas capítulo 16, você vai ver, não precisa abrir, que lá no texto diz que havia na época do rei Davi um problema sério, que é um problema que de vez em quando acontece em algumas igrejas. Tinha naquela época aproximadamente 21 mil sacerdotes. Sacerdotes naquela época tinham que vir da tribo de Levi, não podia ter defeitos físicos, eles tinham que ter todas as características, além de físicas e intelectuais. Um sacerdote precisava ser conhecedor pleno da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a base do judaísmo. O sacerdote tinha todo um preparo para ser, não era qualquer pessoa. E naquela época, só existia um único tabernáculo, ou seja, uma única igreja. Mas existiam aproximadamente 21 mil sacerdotes. Que problema! Você imagina, eu conheço igreja, pastor Renato, Priscila e outros aqui também, desde criança. E a gente sabe que igreja é como uma grande família. Qual a família que não tem uma encrenca? Qual a família que não tem um problema? Qual a família que não tem um cunhado atribulado? Eu não vou nem falar da sogra, porque a sogra na minha vida é bênção. Tem vidas por aí que a sogra é um tormento, não é o meu caso. A minha é tão bênção que o lugar mais perto que eu moro dela é a 1.100 quilômetros de distância. Estou brincando. Não, é verdade que ela mora a 1.100 quilômetros, mas estou brincando que é por causa dessa distância que eu sou feliz. Eu amo minha sogra, mas a gente sabe o que é uma família. Agora você imagina uma igreja, um tabernáculo, com 21 mil pastores. Davi assume o reinado e vê que tinha uma grande encrenca pela frente. Ele falou, eu tenho que resolver esse problema. Como é que eu vou resolver isso? Se você ler em 1 Crônicas, capítulo 16, você vai entender toda essa história depois. Ele reuniu todos os 21 mil sacerdotes no pátio do templo, que era um local muito amplo, à frente do tabernáculo. E ali ele decidiu, a partir de agora do meu reinado, para não ter encrenca entre os sacerdotes, eu vou fazer um sorteio a cada 15 dias, segundo o calendário judaico, que é diferente do nosso calendário. Ele reunia os 21 mil sacerdotes, fazia ali um sorteio, e aí era escolhido sacerdote do incenso, fulano de tal, sacerdote da portaria, fulano de tal, eram vários sacerdotes, sacerdote da administração, fulano de tal. Era feito isso a cada 15 dias. E o que isso me ensina e aplica na nossa vida aqui nessa manhã? Tem alguns aprendizados de Deus. Primeiro, Zacarias e Isabel já eram velhos. E Zacarias nunca tinha sido sacerdote. A primeira coisa que Deus quer aplicar na nossa vida nessa manhã é que tem gente aqui que tem preparo para alguma área na sua vida. Não sei se é área empresarial, sentimental, espiritual, financeira. Qual é uma área da sua vida que você precisa que Deus trate contigo nessa manhã?
Você veio aqui para ouvir Deus falar e Deus está falando. A área que você precisa, Deus quer tratar. Na área de Zacarias era justamente, ele era um sacerdote. Tinha o desejo de cumprir a sua missão sacerdotal. E ele estava ficando velho e o sorteio nunca chegava para ele. Era a mesma coisa de você estudar 5 anos numa faculdade de Direito, fazer a bendita prova da OAB, que é difícil, pegar a sua OAB e não conseguir ajuizar uma ação. Abre o escritório e não aparece um cliente, um paciente para você defender a ação dele. Seria a mesma coisa de um médico que estuda 5 anos, faz 2 anos de residência depois, e abre um consultório, não aparece um paciente para ele atender. Era a mesma circunstância, a mesma sensação que o sacerdote Zacarias estava sentindo. Ele estava envelhecendo, não exercendo o sacerdócio. Agora eu queria mentalizar com a igreja e tentar nos transportar para isso que acontecia lá no tabernáculo, igualzinho como se fosse hoje. Imaginem vocês, eu estou falando de 2000 anos antes de Cristo. Os sacerdotes moravam em tendas, não eram em casas de alvenaria como hoje. 21 mil tendas dos sacerdotes. E de repente, o rei Davi marcava o dia do sorteio do sacerdócio. Era um dia como hoje, por exemplo, o dia que nós, como sacerdotes, o santo de Deus, estamos reunidos na casa do Senhor. Se você está aqui se apresentando, era muito parecido com o que acontecia lá. Os sacerdotes botavam sua roupa, todos conhecemos a indumentária sacerdotal, veste de linho fino, estola que era tipo um cinturão azul de linho, peitorais com as pedras segundo a ordem de cada um dos sacerdotes, e eles botavam toda aquela indumentária e vinham movendo as tendas e se reuniam no pátio do tabernáculo, 21 mil esperando. E lá estava Davi com seus súditos, com seus assessores, e começavam ali um sorteio. Não me pergunte o que está em detalhes na Bíblia, o que não está em detalhes na Bíblia, para eu não especular texto. O que eu quero confirmar com os irmãos é o que nós lemos no texto e eu fiz vocês repetirem. Coube Zacarias exercer o sacerdócio em sorte. Então havia um sorteio. Com certeza, na minha avaliação, o sorteio não era feito na bolinha do jogo, do bingo, dessas jogatinas toda aí, porque não existia aquela bolinha. Com certeza não era um sorteio como a gente faz hoje na igreja, que bota um monte de nomezinho na sacolinha do Guanabara ou do supermercado que você preferir, e ali pega um nomezinho e sorteia. Não era assim. Não sei como era feito o sorteio, mas a Bíblia diz que havia sorteio, eu acredito no que está escrito. Era de alguma forma feito o sorteio. Mas o que eu quero compartilhar com a igreja nesta manhã é o seguinte: imaginem você, 21 mil sacerdotes na frente, e começam ali o sorteio a ser chamado. Um nome de uma pessoa é chamada, fulano de tal, sacerdócio da administração, Beltrano, sacerdócio da administração. E lá no meio dos 21 mil estava quem? Zacarias, esperando o seu nome ser chamado. Sorteio é feito, nomes são chamados, e o nome de Zacarias, nada. Repita comigo, nada. Eu venho aqui nesta manhã como voz de Deus para pessoas que estão vivendo o tempo do nada, para te dizer que Deus gosta de transformar o nada em grandes milagres na sua vida. Vai embora Zacarias para casa, nada. O nome dele não foi sorteado. Talvez Zacarias podia ir para casa, e se Zacarias fosse um crente igual a mim, ia para casa reclamando. Com certeza. Deus, estou velho, acabado, o senhor está me vendo, eu vou morrer. Já vi um monte de sacerdote morrer, sendo sepultado, sem nunca exercer o sacerdócio. Tem muito crente reclamão por aí, pastor Renato. Só nas outras ADVEX, nessa daqui do meio não deve ter não. Mas se tiver, Jesus te achou. Para de reclamar do tempo do nada de Deus, porque esse é o tempo que Deus gosta de agir nas nossas vidas. Zacarias vai para casa. Como Zacarias não era eu, era Zacarias, ele continuava fiel a Deus, fiel aos princípios, cumprindo todos os mandamentos do Senhor, e passavam 15 dias segundo o calendário judaico, e lá estava Davi de novo para fazer um sorteio.
21 mil sacerdotes na frente. Sorteio começava, nomes eram chamados, e o de Zacarias, nada. Repita comigo, nada. É para você entender, para você que veio aqui hoje, está vivendo o tempo do nada, porque Deus quer tratar com a sua vida nesta manhã. Volta Zacarias para casa. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico vendo o pastor Renato, que eu já vi a Priscila solteira e agora estão casados. Eu fico imaginando, são sacerdotes dessa casa. Eu fico imaginando a coitada da velha, da nossa irmã Isabel, aqui do texto. Você imagina essa indumentária toda de sacerdote, a velhinha Isabel, também velha, tendo que passar roupa de linho. Alguma irmã que já passou roupa de linho, levanta a mão só para eu saber. Você já passou? É moleza, é fácil, né? É uma das roupas mais difíceis que tem para passar. Imagina a velhinha Isabel, nesta época, com ferro de brasa, porque não era ferro elétrico, de brasa, preparando a indumentária deste homem a cada 15 dias para se apresentar para o sorteio. Isso não era um sinal de fé, isso não era um sinal de que até Isabel acreditava no milagre. Poxa, meu irmão, poxa, minha irmã, se até Isabel velhinha continuava acreditando no milagre, passando a roupa do velho Zacarias para que o milagre acontecesse, será que eu e você vamos desistir de acreditar no nosso milagre? De jeito nenhum. Deus me traz aqui nesta manhã para te dizer que nós precisamos continuar perseverando, acreditando que o milagre de Deus vai acontecer nas nossas vidas. Ela não desistiu, ela perseverou, a velhinha Isabel. Passa a roupinha, bota no velho Zacarias e o velho Zacarias vai de novo. Sorteio. Nomes é chamado de Zacarias, nada. Sabe o que significa esse tempo para a nossa vida nos dias de hoje? É aquele tempo que você está aguardando um milagre, pedindo a Deus uma resposta. Seu WhatsApp, ninguém te chama. Seu telefone não toca. Ninguém se lembra de você. Até o seu pastor, que você aí fica tentado a murmurar do pastor, parece que te esqueceu. Não, é Deus tratando contigo. Você está vivendo o tempo do nada de Deus. E Deus ama este tempo para nos fazer fiéis a Ele. Deus ama este tempo para nos provar a nossa fidelidade e o nosso amor a Ele. Tem gente que neste tempo abandona tudo, reclama de tudo, bota a culpa em todo mundo, menos nele. Aguarde, Deus está tratando com você. Passa mais 15 dias. Eu disse no início dessa palavra que essa palavra é para quem está aqui. Não foi isso que nós combinamos? Eu disse no início dessa palavra que essa palavra também pode ser para quem está nos assistindo através da transmissão do culto. Eu quero dizer para vocês, um dia chega, Zacarias volta, e alguém começa a cantar os nomes, e o sorteio é feito, e de repente alguém grita lá, sacerdote do incenso, e o nome chamado foi Zacarias. Eu creio profeticamente que essa é uma manhã de milagres. Eu creio profeticamente que Deus nos trouxe aqui para falar conosco. E eu quero fazer este mesmo ato que aconteceu na vida de Zacarias um dia, acontecer aqui. Só que o que eu quero combinar com a igreja é o seguinte: eu vou citar o acontecimento bíblico, e na hora que eu falar e um nome foi chamado, profeticamente eu vou gritar que é o meu nome, eu vou gritar Sóstenes, e vocês vão gritar o nome de vocês, combinado? Entenderam? Nós vamos fazer um ato profético, e você vai acreditar que hoje o nome sorteado e chamado é o seu nome no lugar do nome de Zacarias. Vamos lá junto. Que dia é hoje? Vamos aqui, pegar aqui rapidinho. Hoje é no dia 28 de junho de 2026. Na ADVEC, no Meier, Rua Carijós, que número? 39. Deus reuniu um povo diante dos seus átrios. Um povo com fé, um povo que acredita em milagres, um povo que esperava em perseverança uma resposta da parte de Deus. E na manhã daquele domingo, o grupo reunido
Deus começou a usar o mensageiro para trazer uma mensagem de despertamento e fé à igreja. Em um determinado momento, um sorteio foi feito, e o sorteio, um nome foi chamado, e o nome é... Glórias a Deus! Esta é manhã de milagres para quem crê. Esta é uma manhã de resposta de Deus para o seu povo. O velho Zacarias, depois de velho, vai virar sacerdote. E não era um sacerdócio meia boca, porque eu acho que sacerdócio, não existe sacerdócio meia boca, mas eu estou só fazendo uma analogia, porque o sacerdote do incenso é aquele que quando chegava, simbolizava a presença de Deus no tabernáculo. Ó, meu irmão, minha irmã, você nesta manhã está recebendo um revestimento de poder, para que quando você passar as pessoas saibam, ali está a presença de Deus, ali está a unção de Deus na vida daquela mulher, ali está a unção de Deus na vida daquele homem. Deus nesta manhã nos reveste de poder e de autoridade, para que isto venha acontecer na vida de cada um de nós. Só que a gente, ser humano, e Zacarias também era um ser humano, acha que Deus tem limite. E ele, sacerdote do incenso, depois de velho, imagina, pegou o incenso e lá vai Zacarias, achando que está arrebentando a boca do balão. Mas Deus, quando quer abençoar alguém, Ele é um Deus sem medida. Ele é um Deus sem limite para abençoar. Vai Zacarias, feliz da vida. Depois de velho, pensou que ia ser sepultado sem ser sacerdote. Está lá. Aí Deus fala assim, ah é? Ele está achando que está arrebentando a boca do balão? Eu vou fazer mostrar que ele não tem preparo, acha que está preparado para as minhas bênçãos, e vai me colocar na caixinha dele. Eu vou surpreender ainda mais Zacarias. Aí Deus manda um anjo, repita comigo, um anjo. Não precisou mais do que isso. Um anjo. Aqui está isso no verso, se a mídia puder me ajudar. Verso 19. O anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Aliás, por favor, volte um pouquinho no verso 13. O anjo apareceu a Zacarias. Se tiver o verso 13 aí na mídia, eu agradeço. Tá? Então, verso 11. Um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita ao altar do incenso, verso 11. E diz, volta um verso, por favor. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé. Eu vou ler aqui porque a versão está melhor. À direita do altar do incenso, verso 12. E Zacarias vendo, o que aconteceu com ele? Turbou-se e caiu temor sobre ele. Passa mais um. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, vírgula, para aí e mantenha o texto, por favor. O que aconteceu aqui com Zacarias? Quando ele achou que o sacerdócio era toda a bênção que Deus tinha para ele, Deus falou assim, eu vou surpreender ainda um pouquinho mais Zacarias. E eu quero ser profeta de Deus para a gente aqui nesta manhã. Se você já está vivendo um tempo de bênçãos na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, eu quero ser voz de Deus para te dizer que Deus ainda tem ainda mais bênçãos para abençoar você. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa manhã. Tem gente que está aqui vivendo o tempo do nada. Deus já começou a falar contigo. Tem gente que está vivendo um tempo de bênçãos. Mas eu venho como voz de Deus para te dizer que Deus ainda tem mais bênçãos para a tua vida. Está lá? O anjo aparece, aí eu pergunto para vocês, um sacerdote que conhecia a Torá, ele devia ter todo tipo de experiência com Deus, só que ele nunca tinha visto um anjo. Porque você vê no texto que ele viu o anjo e caiu temor sobre ele. Ele ficou tremendo das pernas. Deus vai fazer milagre com gente aqui, que você vai ficar surpreso, que você vai tremer as pernas, sem entender o que Deus está fazendo, mas é Ele. É Ele que está fazendo. Apareceu o anjo, ele ficou todo emocionado. É tanta bênção que ele ficou emocionado. Nunca viu um anjo na vida, viu? Está aí. O anjo apareceu e veio com o primeiro recado para Zacarias. Primeiro recado, não temas. Olha para um ou dois que está perto de você e fala assim, eu não sei o que é, mas Deus mandou te dizer, não temas. Não temas.
Glória a Deus. Não sei o que é, mas Deus mandou te dizer: não temas. Sabe por que você não tem que temer? Porque a vitória de Deus para a sua vida é extraordinária. Aí, o anjo primeiro dá o susto dele: não temas, vírgula, porque a tua oração foi ouvida. Eu não sei quantos aqui nessa manhã têm orado e pedido coisas a Deus, mas eu acho que você já começou a entender o recado de Deus para a sua vida. Deus tem ouvido o seu clamor. Deus tem ouvido sim a sua oração. Deus tem inclinado os seus ouvidos para você. Agora entenda uma coisa. Aqui nós vamos começar a entrar numa parte da mensagem muito interessante. A resposta que o anjo estava trazendo, e se você vai ao versículo 19, não precisa colocar na tela, este anjo é Gabriel. Anjo messiânico. Nas questões angelicais, quando aparecia Gabriel, era uma mensagem messiânica. Tem muita gente que não estuda um pouquinho de teologia e sai aí nas vigílias da vida. Tem um anjo aqui. Eu gosto de ver essas coisas. É um manto só nas vigílias. Aí tem gente que não entende nada e fala: anjo Gabriel está aqui. Tá não, você pode falar: não, esse aí não está não, pode ter outro anjo, esse não. Porque esse só aparece quando é para trazer mensagem messiânica. Anjos são mensageiros de Deus, para trazer uma mensagem ligada ao Messias. Por isso ele está aqui neste texto. Gabriel. Esta mensagem vem do anjo Gabriel para ele, para dizer: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E aqui eu paro na vírgula da ouvida. Eu vou pedir o pastor Renato e o pastor Gustavo para me ajudar aqui na pregação, nessa parte da pregação. Esta resposta é relacionada ao filho que viria. Por isso é o anjo Gabriel. A João, que nasceria do casamento de Zacarias com Isabel. Aí, pastores, eu faço uma pergunta. Eu peguei esse texto e fiquei meditando nele um tempão. Normalmente, a minha experiência de vida cristã, de vida pastoral, dizem que as mulheres oram mais do que os homens. Aí eu pergunto aos dois pastores aqui: quando tem culto de oração, reunião de oração, quem aparece mais, é mulher ou é homem? É mulher? Aqui também no meio. Então não está errado minha analogia. Eu fiquei perguntando: peraí, com certeza, o texto diz que quem era estéril era Isabel, não era Zacarias. Se era Isabel que era estéril, se naquela época não ter filhos era um trauma, porque a sociedade daquela época, patrimônio, bens, eram divididos de acordo com a quantidade de filhos. Se hoje não ter filhos, muitas mulheres, muitos casais, veem isso como uma dificuldade. Nessa época era um trauma horroroso não ter filhos. Ele já estava velho, ele era um sacerdote que nunca tinha exercido o sacerdócio. Esse homem era para viver deprimido com essa mulher. Eles não tinham filhos. Aí quando vem a resposta do anjo do Senhor, vem para Zacarias, eu fiquei me perguntando: deve ter alguma coisa errada. Porque essa resposta, a tua oração foi ouvida, tinha que vir para Isabel. Eu tenho certeza que Isabel orou mais do que Zacarias para ela ter um filho. E aí eu fiquei me perguntando, meditando, e lógico, o que eu aprendo com este texto que eu quero aplicar para a sua vida nessa manhã? Eu aprendo que toda vez que o Senhor Deus quiser fazer um ajuste ou tratar na família, Ele sempre vai respeitar o princípio da hierarquia. O cabeça da casa é o homem. Não é o mandão da casa, não. É o cabeça, é o que está na Bíblia. Quando Deus tiver um ajuste para fazer na sua família, Ele, desculpa aqui, caiu, Ele não pode e usa muito as mulheres, mas Ele depende da figura do sacerdote do lar. Nesta casa aí, varão, exceto que a varoa é mãe solo, não é casada, aí é outro assunto.
Eu vou chegar lá nele. Mas numa casa onde está lá o marido, a esposa, os filhos, quando Deus tiver que te fazer um ajuste aí, Ele vai usar você, meu irmãozão. E nós estamos hoje com a geração de homens mamengos que não querem assumir a sua responsabilidade. E aqui Deus me traz nesta manhã para dizer que responsabilidade da família e do lar sempre será sobre o sacerdote da casa. E o sacerdote é o marido, é o homem. Tem desajuste na sua família? Assuma a tua culpa, meu irmãozão. E bota as pilhas e bota para consertar esse negócio na tua casa, porque não adianta ficar colocando culpa na madame, nos filhos. Não, a culpa é tua. A culpa é minha, se houver algum desajuste no meu lar. Deus trata por princípios. E o princípio da família é: o cabeça é o homem, a mulher ajuda a idônea, e assim sucessivamente. É por isso que aí, quando Deus quis tratar com a família, Ele falou: vem cá, a tua oração. Lógico que não foi Zacarias que orou mais do que Isabel, mas Ele quis mostrar-lhe o princípio, e é o mesmo princípio para hoje. Assim, meu irmão, se tem alguma coisa para ajustar na sua casa, aproveita essa parte da mensagem, vai para a tua casa hoje e começa a pedir graça e sabedoria a Deus para fazer os ajustes lá. A tua oração foi ouvida. E aí vem vírgula. E Isabel, está vendo que era ela o assunto? Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e o chamará João. Deixa eu só te explicar o que aconteceu aqui, que eu falei que essa era uma manhã de milagres. O homem ia morrer sem ser sacerdote. Foi sorteado, virou sacerdote. O homem nunca tinha visto um anjo na frente. Apareceu um anjo e trouxe a mensagem. A mensagem é uma mensagem que ele ia ter o quê? Um filho. Aí as crianças estão na salinha, né? Eu acho que eu estou entre adultos. Eu não preciso entrar em muitos detalhes, porque adulto também entende muita coisa, basta um pingo é letra. Mas eu não vou entrar em detalhes, mas você imagina. Isso aqui não foi obra e graça do Espírito Santo igual a irmã Maria. Isso foi obra e graça dos dois velhinhos. Acabou os 15 dias de sacerdócio de Zacarias. Zacarias vai para a sua tenda com a irmã Isabel. E o alvoroço na casa da irmã Isabel com o irmão Zacarias foi grande. Já entenderam o mistério. Resultado, passa-se os meses. E a irmã Isabel, depois de velhinha, começa a aparecer o buchinho da irmã. Foi crescendo. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 9 meses. Chega a hora de dar a luz. E a luz a quem? A uma criança. Que botou o nome de João, que eu já vou chegar no nome dele, para preparar os caminhos do Messias. Por isso foi Gabriel que trouxe a mensagem. Resumindo a história, e aqui eu começo a finalizar a palavra e a reflexão de Deus para a sua vida nesta manhã. Para quem vivia o tempo no nada, Deus fez o primeiro milagre. Fez o nada virar tudo, ele virou sacerdote. Para quem achou que a bênção já estava vivendo na bênção, e tem gente aqui nessa manhã que está vivendo um tempo de bênção na vida, graças a Deus por isso, Deus falou: tem uma surpresa a mais. Mostrou o anjo para trazer uma mensagem. Quando ele achou que já estava bom demais com as duas coisas, falou: não, Deus falou: não, você vai ter um terceiro milagre nessa manhã. O terceiro milagre é que você vai ter um filho. Aí quando ele achou que já não bastava de tanta bênção, Deus falou: não, ainda tem uma bênção maior. O seu filho vai ser aquele que vai preparar os caminhos do Messias. 4 bênçãos em uma só história. Eu não sei quantas vitórias e quantas bênçãos vocês vieram aqui nesta manhã buscar. Mas eu, como voz de Deus, quero ser profeta para a sua vida e dizer que Deus está aqui para te surpreender, surpreender sua família, surpreender seus negócios, surpreender sua semana, e você terá uma semana de muitas vitórias daqui para frente. O nome João significa Salvador. Aquele que prepararia os caminhos. É isso que significa. Eu não sei quantos caminhos precisam ser preparados para que você obtenha vitórias nesta manhã. Pode ser 1, 2, 10, mas quantos caminhos forem, Deus vai colocar na tua frente para aplanar esses caminhos e você trilhá-los em vitórias. Nomes nessa manhã são chamados. Nomes nessa manhã no trono da graça são ecoados. E eu tenho certeza que Deus tem vitória para a sua igreja. A igreja em pé, por favor.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu não sei quantos entenderam tudo que Deus tem para falar com você, mas eu posso ver pelos olhos da fé. Eu posso ver pelos olhos da fé que esta é uma manhã de milagres, que esta é uma manhã de transformação, que esta é uma manhã em que Deus trata com você para você ter uma das melhores semanas da sua vida. Você que veio aqui, não sei qual é a preocupação, qual é a angústia, qual é a tristeza, qual é o vento deserto que você está passando. Talvez você se sente um Zacarias, uma Isabel, mas Deus te trouxe aqui para te falar que as coisas que Ele tem para a sua vida são muito maiores do que você pode pensar ou imaginar. Agora só podemos conquistá-las através da fé. E fé é acreditar no que não se vê, no que não se pode palpar. Isso é fé. Talvez você veio aqui nessa manhã não acreditando em mais nada, falando: ah, Senhor, eu nem sei, eu vou lá só para cumprir com a minha religiosidade. Deus detesta religiosos. Deus ama pessoas que com fé. E eu quero te animar nesta manhã a ter fé para acreditar no impossível, porque para o nosso Deus não há impossibilidade. Eu não sei se o seu problema é uma luta na saúde sua ou de algum familiar, se é um problema, uma causa na justiça há tempos que você vem pedindo um milagre a Deus. Não sei qual é a área da sua vida que precisa de um milagre extraordinário, mas eu venho como voz de Deus para te dizer que Deus vai fazer na sua vida, um milagre vai acontecer. Oh, aleluia! E um dos grandes milagres da nossa vida é a gente aproveitar as oportunidades que Deus dá. Se Zacarias e Isabel fossem pessoas que não fossem persistentes, talvez ele tinha deixado o sacerdócio para lá. Já era velho, podia ficar em casa. Mas para Deus fazer milagres não tem idade, pode ser criança, jovem, adolescente, idoso. Deus, quando quer fazer um milagre, Ele faz e ponto final. Eu não sei qual é a sua idade, qual é o seu problema, qual é a sua necessidade de milagre, mas eu venho aqui para te dizer que Deus vai fazer milagres na sua vida. E pode ter certeza, pastor Renato, que testemunhos serão contados nesta semana aqui de pessoas, de milagres que aconteceram. Sabe por quê? Porque vocês decidiram acreditar que esta palavra é fiel e verdadeira para ser aplicado na sua vida cristã. Milagre é só para quem crê, é só para quem recebe. Um dos grandes milagres que Deus tem para o seu povo é o milagre da salvação da vida e uma vida eterna com Ele. Eu não sei se temos aqui nesta manhã pessoas que estão aqui, são boas pessoas, pessoas dignas, honradas, cumpridoras dos seus deveres, amigo de alguém que está aqui na igreja, conhece pessoas daqui, você veio convidado nesta manhã, mas você ainda não teve a oportunidade de viver um grande milagre de Deus na sua vida, que é o milagre da salvação. A maioria de nós que aqui está, um dia tomamos essa decisão. Só existe um que pode conectar Deus e o homem, é Jesus. E o meu convite é a oportunidade que quero começar neste momento aqui, é para pessoas que estejam aqui, de boa índole, de boa fé, mas que alguém em algum momento falou que a religião é que salva. Eu vim aqui para te dizer que não é a religião que salva, não é o pastor, não é o padre, não é ninguém. Só quem salva é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. E eu quero dar uma oportunidade neste momento. Se tem alguém aqui que nunca entregou sua vida a Jesus e precisa viver o milagre da salvação, eu gostaria de te dar a oportunidade de você vir à frente. Se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, e eu não quero te perguntar os motivos, você deve ter vários motivos para isso. Eu quero te perguntar se você quer viver o milagre de voltar aos braços do Pai. Se tem alguém hoje que quer entregar sua vida a Jesus, voltar para Jesus, pede licença onde você estiver, saia aí do seu lugar, vem aqui à frente, porque nós queremos como igreja orar a Deus pelo milagre
da salvação da sua vida. Tem alguém aí para Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Aproveite. Esta é uma manhã extraordinária de milagres e salvação para você. Tem alguém? Não tenha temor, não tenha vergonha. Um dia todos nós já fizemos isso. É a sua oportunidade de mudar a sua vida. Hoje é o dia do seu sorteio. Venha para Jesus, volte para Jesus, entregue sua vida a Jesus, e eu tenho certeza que o seu caminho a partir de hoje será totalmente mudado pelo poder do Senhor. Tem alguém? Venha, nós te esperamos. Venha, venha, Jesus te espera. Queremos orar pela sua vida. Essa é a sua oportunidade. É a oportunidade que Deus te dá para mudanças. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais tudo Ele fará. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para mudar a sua vida. Tem alguém? Eu tenho mais 30 segundos para te esperar. E eu quero te dizer que nenhuma marra de Satanás, nenhuma voz do inferno pode te segurar na sua cadeira. Mas essa decisão só você pode tomar. Ninguém vai te puxar pelo braço, eu não posso te obrigar, porque eu fiz isso livremente um dia. Quase todos nós que aqui estamos, um dia fizemos isso. Viemos diante do altar do Senhor para falar: Senhor, eu preciso reconhecer que só Tu és o Salvador da minha vida. Tem alguém para entregar sua vida a Jesus? Te dou mais um tempinho e será uma bênção, uma alegria para essa igreja poder orar por você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bom, se o pastor me permitir, eu quero fazer uma oração específica, pastor. Eu não sei quantos vieram aqui nesta manhã. Eu sei que todos nós precisamos de um milagre. Eu não vou orar por toda a igreja. No final a gente faz uma oração geral pela igreja. Mas eu quero fazer uma oração específica. Uma oração específica. Deus colocou no meu coração quando estava meditando sobre essa palavra. Quero orar por pessoas que estejam aqui hoje, que estejam passando por um problema grave de enfermidade. Eu não sei qual é, você não precisa dizer, mas você sabe. Você tem lutado contra uma enfermidade, você tem pedido a Deus um milagre nessa enfermidade, você tem ido a médicos, tem feito exames, isso tem te causado preocupação. E eu quero orar porque eu creio no Deus de milagres, no Jeová Rafá, no Deus que cura, e Ele está aqui nesta manhã para curar enfermidades. Tem alguém? Vem à frente, por favor. Vem à frente, nós vamos orar por curas e milagres neste momento. E eu sei que Deus vai fazer, Deus vai curar. Porque se Deus curou a estéril ter mãe de filhos, o que Ele não pode fazer por você nessa manhã? Venha à frente, mais à frente, tem mais gente vindo. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus para que Deus possa trazer cura, restauração completa, e que você saia daqui curado para a glória e honra do nome de Jesus. Porque o médico dos médicos que tem a última palavra é Jesus de Nazaré. Este curou muitos enfermos e está aqui nesta manhã para te curar através do seu Espírito Santo de Deus. Venham para cá, venham. Eu espero os últimos chegarem e nós, como igreja, vamos declarar a vitória destes nossos irmãos. E no final, nós vamos fazer uma oração a Deus pelo milagre que você precisa. Você que hoje não precisa milagre na área da saúde, mas precisa um outro milagre, não sei qual área Deus vai fazer na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, nas suas finanças, não sei. Deus está aqui para fazer milagres. Vamos orar. Senhor, aqui na frente estão todos estes meus irmãos que estão vindo aqui, Senhor, com problemas na sua saúde. Eu não sei onde é, mas Tu sabes de tudo. E eu quero, na autoridade da Tua palavra, repreender todo o mal, toda a enfermidade, da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo nesta hora toda a enfermidade. Sai destes corpos em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, cura enfermidades no sangue, enfermidade nos ossos, enfermidade no tecido. Senhor, onde estiver, nós repreendemos. Cura esta coluna, Senhor, cura por completo toda essa enfermidade onde estiver. Nós repreendemos, Senhor, e declaramos que a diabetes sai nesta hora, que o colesterol volta ao controle. Senhor, nós declaramos que o Deus que cura começa a agir agora em célula sobre célula e traz restauração à saúde dos meus irmãos
no nome de Jesus. Estão repreendidas todas as enfermidades do seu corpo, porque pelas suas chagas nós fomos sarados, e há cura divina aqui nessa manhã. E eu tenho certeza no Deus que nós pregamos a palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje Ele está curando vidas aqui, para que o seu nome seja glorificado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, levante uma de suas mãos comigo e repita essa oração. Senhor Jesus, eu